Olá, meus amigos, minhas amigas. É, como sempre, um prazer estar com vocês aqui todo dia neste horário. O horário aqui de São Paulo é o horário 1h30 da tarde, mas o horário em algumas regiões do Brasil é 1 hora a menos. Tem fuso horário, é 12h30, então é o horário do almoço. Então, até por ser no horário do almoço, para muitas regiões do Brasil, que esse programa tem que tentar ser equilibrado e trazer notícias que não causem indigestão a vocês. Bem, como vocês estão sabendo, além de assistir o programa pela TV, pelo canal do Boi, Sistema Brasileiro do Agronegócio, vocês podem ver o programa também pelo Facebook. No mesmo momento que ele passa na televisão, ele está nessa rede Facebook social. E além disso, o programa Mercado Futuro agora está expandindo os seus tentáculos pelas principais redes que nós brasileiros usamos. Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu estou em todas as redes. E o que eu desejo? Passar mais informações para vocês, mais além do programa, outras informações e em outros horários do dia. Então você pode simplesmente dar uma clicada lá no seu telefone e vai ter notícias, informações sobre o agro, sobre economia, enfim, até sobre política eventualmente. Então eu estou em todas as redes. E para você me deixar muito mais satisfeito, que eu já estou satisfeito, é só dar um like, dar um tchauzinho, que aí eu fico mais feliz. Bom, para concluir essas informações sobre aonde o programa Mercado Futuro está atualmente, antes mesmo dessas redes, Instagram, LinkedIn e tal, de eu ir para essas redes, eu tinha criado aqui com a minha colega de trabalho, jornalista, que hoje vive nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, a Núria Saldanha, criamos aqui um boletim chamado Direto da Bolsa para pôr no YouTube. E ele lá está. E ele tem mais de 2.000 seguidores. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer esses mais de 2.000 seguidores, dizer para eles, eu escrevi ontem para eles, mas dizer para eles terem um pouquinho mais de paciência, porque eu parei de colocar boletins lá no Direto da Bolsa, porque estava reestruturando toda essa questão das redes sociais do programa. Mas, num futuro muito breve mesmo, eu vou começar a recolocar boletins lá do Direto da Bolsa. Com uma vantagem, nesse novo boletim do Direto da Bolsa, você, que é dessas 2.200 pessoas, vai ter links lá para todas as outras redes. Então, por exemplo, você vai entrar lá, Direto da Bolsa, vai ver um comentário meu curto, mas aí você quer ver o programa da semana passada que eu fiz com alguém. Você vai ter um link lá direto que te leva para outro site, onde você pode assistir o programa a hora que você quiser e o dia que você quiser. Aperfeiçoando, vivendo e aprendendo. Não há idade para o aprendizado. E eu estou aprendendo agora a lidar, a mexer com essas redes sociais. Me acompanhe que aí vou ficar mais feliz, porque vou ver que meu trabalho está sendo assistido e acompanhado por vocês, tá bom? Bem, dito isto das redes sociais, já bastante coisa, né? Eu quero conversar com vocês um pouco sobre umas questões de comércio internacional. Durante esta semana, o presidente brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, acompanhado, entre outros, pela ministra da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, deputada federal pelo Mato Grosso do Sul, Dona Tereza Cristina, estão em missão nos Estados Unidos da América do Norte. E a ministra deu declarações antes de ir para lá se dirigir, dizendo que uma das tratativas que ela tem para fazer nos Estados Unidos é liberar a importação por parte deles, ou a exportação por parte do Brasil, de carne bovina in natura. Eu já num outro programa, na semana passada, expliquei melhor, com detalhes, o que isso significa e tal.
Mercado, hoje eu vou falar sobre uma outra coisinha. Mercado internacional é uma via de duas mãos. Os norte-americanos talvez liberem, talvez não liberem, a gente vai ficar sabendo logo, a entrada de carne bovina brasileira lá, o que vai ser bom para o Brasil sob vários aspectos. Os aspectos de volume e quantidade de carne eu já expliquei. A questão do hambúrguer, de carne dianteiro e tal. Isso já falei para você semana passada. Politicamente é importante. Qualquer selo, qualquer carimbo da maior potência mundial para um produto de outro país espalha uma credibilidade enorme no mundo todo, como eu também venho afirmando aqui. E economicamente temos o seguinte, é uma via de duas mãos, isso que eu não falei a semana passada. Os norte-americanos estão insistindo, e seguramente a ministra vai ouvir falar muito nesta semana que ela está lá nos Estados Unidos, sobre a liberação da cota de trigo que os Estados Unidos querem exportar para o Brasil. Eles pedem uma cota de 750 mil toneladas. E eu já dou um resumo rápido para vocês. O Brasil é o maior importador líquido de trigo. Nosso maior fornecedor é a Argentina. A Argentina faz parte do Mercosul, então não tem tarifa desse produto para entrar no Brasil. O Brasil costuma importar aproximadamente 5, às vezes mais, às vezes menos, milhões de toneladas de trigo por ano para atender o mercado interno, cujo consumo gira em torno de 10 milhões de toneladas. O Brasil produz 4, 5, portanto importa quase metade do que produz. E a Argentina, evidentemente, é o vizinho aqui. Temos fronteira de terra, né? Dá para passar por caminhão, não precisa nem de navio, mas pode ser navio, caminhão é o vizinho próximo. Somos, portanto, um cliente cativo argentino e também talvez de outros países aqui. E os americanos querem um pedaço desse mercado. Por enquanto, o pedaço que eles exigem é de 750 mil toneladas. Não é um pedacinho, né? É um bom pedaço. Eu mesmo falo, eu mesmo rio. É um bom pedaço que eles querem dessa importação brasileira. E eles querem essas 750 mil toneladas sem essa cota, sem taxação, como é para aqui para os países do Mercosul. Evidentemente que isso vai entrar no jogo. Vocês vendem carne para nós, seguramente a ministra Tereza Cristina vai ouvir. E nós vendemos, entre outras coisas, trigo para vocês. Mas não é apenas trigo que eles querem vender para o Brasil. Eles querem vender trigo, querem vender carne bovina também. Você sabe que o Brasil é o maior, se não é o maior, está entre os maiores, importador de picanha. Come-se muito mais picanha no Brasil que o nosso enorme rebanho consegue produzir. Então a gente importa picanha da Argentina e acho que até dos Estados Unidos. Portanto, o mercado internacional é assim, eu vendo e compro. Não tem essa história de só quero vender. Você tem que vender e tem que comprar. E o mercado internacional, só para terminarmos aqui o primeiro bloco, é assim mesmo que funciona. Você tem um estoque de milho, por exemplo. O preço internacional lá fora está bom, né? Vende 10, 20, 30 milhões de toneladas. Ah, mas vai precisar num futuro próximo. Uai, no futuro próximo pode ser que aquela cotação que estava alta tenha caído. Você vendeu por uma cotação alta, vai ao mercado internacional e compra de volta, uai. É assim que funcionam as coisas. Bem, vamos ao intervalo, daqui a pouquinho temos como a semana abriu com o índice Bovespa e a cotação da moeda norte-americana. Eu volto já, até já. Ok, aqui é Mercado Futuro, o programa que está nas principais redes sociais, que você pode acompanhar à vontade, dar o like. Vamos em frente que atrás vem gente. Eu dizia num primeiro bloco sobre essas espécies de regras do mercado internacional. E agora vamos ver aqui um pouco de mercado nacional.
Um indicador importante, e é importante que eu diga isso, porque já já eu vou tocar nesse assunto, uma referência, né, um ponto de referência para a economia brasileira é um índice negociado aqui na B3, Brasil Bolsa Balcão, onde eu estou, no estúdio da B3, no Centro Histórico de São Paulo. É uma referência. O que quer dizer uma referência? Esse índice diz mais ou menos como vai a economia, se os empresários estão confiantes, mesmo os não residentes estão investindo aqui. Esse índice é um índice composto pelas ações das principais empresas do Brasil, sejam elas financeiras, bancos, sejam elas indústrias de minério, de ferro, sejam varejo, né, lojas, supermercados, frigoríficos, que são indústrias. Chama-se índice Bovespa. E vamos ver como é que a semana começou para o índice Bovespa. Olha, quando começaram a falar que o índice Bovespa ia chegar a 100 mil pontos, ele estava em 70, 60, 70, eu achava meio difícil, mas olha aí, índice Bovespa quase batendo os 100 mil pontos, chegando a 99.220 pontos. E no último fechamento, uma pequena alta de 0,08%, quase estável. Esse índice, esse número significa o quê? As empresas, essas empresas brasileiras, estão valendo mais, evidentemente, porque tem mais gente comprando ações dela, e significa que há uma esperança, que há um otimismo em relação às medidas que o novo governo federal está tomando ou vai tomar. Quer dizer, a tão propalada, tão falada e fundamental, na verdade é importante, tem que fazer mesmo, a reforma da Previdência já foi para o Congresso. Então, o governo, a parte dele, ele já fez. Quem aprova são os deputados e senadores, mas quem manda o projeto é o governo e o governo já mandou. Então, isso aí vai caminhar, demora um pouco, talvez antes do segundo semestre essa reforma seja votada. E ela é importante, todo mundo sabe disso. Eu acho que quase todo mundo sabe disso, porque senão o sistema vai ruir mesmo. Então, esses números do índice Bovespa indicam um pouco esse otimismo no mercado, entre os participantes do mercado. E a moeda americana que estava aí rodando por uns 3,80, 3,70, vamos ver como é que está no começo da semana. Eu tinha visto ali o futuro 3,82, esse aí é o dólar comercial, né? 3,81 e apresentou uma queda de 0,22%. O dólar também tem aquelas influências que vocês já conhecem no mercado, né, no setor, tanto para nós que moramos em cidade, né, o dólar tem influência, porque a gente também compra muita coisa dolarizada aqui, né, combustível, por exemplo, e outros produtos. Quando você vai para fora, o dólar tem importância quando você viaja. Para uma série de coisas aqui na cidade e para os empresários rurais também, porque alguns produtos são negociados em dólar, como soja, por exemplo, café, e o Brasil é um país muito pobre em produção de fertilizantes, então quase tudo é importado. Então, o valor da moeda norte-americana interfere naturalmente também para os empresários rurais. Eles vão pagar o fertilizante, os insumos de uma maneira geral, ou mais caro ou mais barato. Se bem que a moeda é mais importante para os produtores, na verdade é com quantas sacas de alguma coisa ele compra uma tonelada de adubo. Esse é o raciocínio que se faz. Sei lá, X sacas de milho eu compro uma tonelada de adubo. Ele sabe quando este nível, esse parâmetro, tá bom ou tá ruim. Então já vimos o dólar e tal. O primeiro produto que eu vou falar é o café. O café, durante a última semana, várias questões vieram, tomaram conta do mercado mundial de café. Perdão, a principal delas é que
O café negociado na Bolsa de Nova York é o café dos países conhecidos como países centrais, Colômbia e outros, né? Então o preço lá é feito em Nova York. Bom, há uma insatisfação generalizada com as cotações do café na Bolsa de Nova York há muito tempo. E agora, como vocês todos acompanham, o café vem sendo negociado a menos de $1 por libra-peso lá na Bolsa de Nova York. Evidentemente, os cafeicultores, somente na Colômbia, são 650 mil cafeicultores. No Brasil é mais de 1 milhão, né? E tem 50 países que produzem café, Vietnã e outros tantos, Gana, na África, Etiópia, enfim. E há um consenso que os produtores de café estão pagando para trabalhar, quer dizer, estão vendendo café abaixo do preço de custo. E um dos carrascos, segundo os produtores colombianos, são os investidores que operam na bolsa lá, que operam na Bolsa de Nova York. Então, a Colômbia decidiu que vai tirar o seu café da negociação, que é baseado no o contrato C, é Arábica Colombiano, que vai tirar da Bolsa de Nova York. É muito cedo para saber o que isso pode significar. Mas vocês se lembram que antes, quando eu falei do índice Bovespa, eu falei que o índice Bovespa é um termômetro, é um indicador, é uma referência da economia brasileira. Como ela vai, se está indo bem, está indo mal, mais ou menos. Então. A minha pergunta, a minha dúvida que eu faço para os meus amigos, para o Chiquinho lá do Cerrado Mineiro, pessoal da Cochupé, Armando Matiello, do Sincal, Fernando Barbosa, enfim, Roberto Circular, todas as pessoas que vêm falar de café aqui, a pergunta que eu faço é a seguinte, que eu ainda não consegui assimilar. É bom para o mercado ficar sem uma referência? Porque a cotação em Nova York funciona até hoje como referência. Todo mundo vende e compra café baseado numa referência que é a cotação na Bolsa de Nova York. Claro, tem os cafés especiais, etc. e tal, que são preços muito superiores aos que são negociados na Bolsa. Mas a minha dúvida é justamente essa. Se alguém quiser me responder, eu estou aí em todas as redes, pode responder. Sem essa referência, como é que vai funcionar o mercado? Eu não tenho ideia, essa é a minha única dúvida. Bom, essa foi a principal notícia do mercado de café. Quando a gente voltar para o último bloco, eu tenho as cotações que eu pego lá com os irmãos Carvalhais, do escritório Carvalhais Corretor em Santos. Vamos a mais um intervalo e eu volto já já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu estava vendo aqui o negócio. Um dos motivos para tirar o café da Bolsa de Nova York, colombiano, é porque eles acham que as cotações lá não refletem a realidade. Também acho que não estão refletindo mesmo. Mas o café não é o único produto a estar insatisfeito com os fundamentos de bolsa, as cotações que as bolsas estão apresentando. E isso é uma mudança, o mundo está mudando. Né? Para vocês terem uma ideia, na mesma semana eu estava lendo aqui o boletim do Duda Carvalhais, na mesma semana que os colombianos falaram isso, o pessoal do açúcar, e o pessoal do açúcar são grandes traders, né? Não são empresas pequenas, são Raizen no Brasil, Sucre na França, etc. Elas estão recorrendo aos algoritmos que são muito usados hoje em bolsa. É o negócio seguinte, em segundos, esses grandes fundos mudam de posição e provocam oscilações, enfim, é um outro mercado. Essas empresas, Luiz Dreyfus, EDF, Ban Holding, Alvean, a Raizen, Luiz Dreyfus, já falei, né?
a francesa Sucre e Denrée, elas estão entrando em contatos com empresas para tentar trabalhar com esses algoritmos, os mesmos que esses grandes fundos trabalham, para se antecipar e conseguir não ser pega no pé falso, entendeu? No contrapé, com essas oscilações enormes de mercado. O mercado de açúcar também tem passado por maus momentos. Então, quer dizer, não é só um problema do setor de café. Eu acho que é um problema mundial de alteração. Antes não tinha Uber, agora tem. Antes não tinha Uber Eats, agora tem. Não tinha Airbnb. Hoje você precisa de hotel, você pode ir nessa Airbnb. E a Uber também, carros, enfim. E no mercado de futuros também mudou. Tem que se adaptar logo, porque quem não se adapta sabe o que acontece, né? Bom, para eu encerrar aqui, olha, as cotações do café, elas, desde o ano passado, elas já caíram, segundo o escritório Carvalhais, mais de R$ 100 por saca, mais até. Os finos extra finos da Mogiana e Minas, segundo Carvalhais, cotados a R$ 410. Os de boa qualidade, duros bem preparados, 395. Duros e fracos, 380. Riados, 370. Rio, 350. Consumo duro, 370, perdão. E consumo riado, R$ 360. Então, é isso basicamente o que está acontecendo no mercado de café. Bem, nós temos ainda alguns minutos. Mercado do boi gordo, sem grandes alterações aí nos últimos dias. Segundo a Scott Consultoria, que faz pesquisa em 32 praças no Brasil, em 20 a 19 a cotação da arroba subiu. 6 caíram e no restante, quer dizer, 19, mais 6, 25. Em 7 praças não houve alteração. Os frigoríficos estão com dificuldade de fazer oferta de compra com queda no preço. Eles não conseguem. Então fica meio um braço de ferro, né, mais ou menos. Só para vocês terem referência, sempre importante, em Araçatuba, arroba, a última cotação que eu tenho, R$ 153 arroba, Belo Horizonte 144, Goiânia 142, Dourados 141,50, Campo Grande tem aqui 141, você vai para o oeste da Bahia 146, Cuiabá no Mato Grosso 141, no Pará está aí 134, 135, dependendo da região, 134 em Redenção e 135 em Marabá. Basicamente é isso. Os mercados mais que aparecem mais no mercado do boi. Então, mercado, nós estamos agora em março, abril, maio, a oferta do boi costuma aumentar. Então, é um período em que as cotações têm dificuldade em resistir à pressão baixista. Até maio. Depois, a partir do inverno, a arroba costuma ter uma reação. Bem, no tempo passa, o milho já se negocia a safra 19 e 20, né? A safrinha. Eu chamo de safra de inverno. Já tem gente negociando. Em Lucas do Rio Verde, o milho para julho de 2020 e pagamento em agosto, R$ 20,50 a saca. Querência no Mato Grosso, negócio a R$ 21,50. No sul do Mato Grosso, 24 para julho de 2020. Esse é o milho da outra safrinha, tá? Nesta safra, as cotações: Campinas, R$ 41,50, é o valor da saca. Paranaguá, na beira do Porto, 40. E aí você tem Cascavel, no Paraná, R$ 34,50.
na região do Sorocabana, aqui em São Paulo, R$ 37,80. Campo Grande, a saca está valendo 30. Rondonópolis, R$ 28,50. Campo Verde, R$ 27,50. Tangará da Serra, 22. Por aí vai. No Triângulo Mineiro, R$ 32. Em Goiás, R$ 31,50. Mais ou menos essas são as cotações do milho que está aí sendo negociado, milho que já foi colhido. Tá? Bem, e para a gente terminar o programa, vamos falar rapidamente da soja. A soja, vocês sabem que tem China na jogada, guerra Estados Unidos-China, e Brasil deve colher aí 113, né? Deve ter colhido 113 milhões de toneladas. As cotações continuam estáveis. Paranaguá, por exemplo, 77,50. Em Ponta Grossa, 75,50. No Rio Grande do Sul, 78,50. Em Sorriso, 62,50. Só para vocês terem uma referência. Aquilo que eu falei do mercado de café, é sempre importante ter uma referência. Por exemplo, o milho, a referência é Campinas. Para a soja, Paranaguá. Essa questão é que eu levanto no mercado de café. Vamos ficar sem uma referência? Qual será a referência? Bem, muito obrigado. Me sigam nas redes sociais. Eu estou à disposição de vocês. Amanhã tem mais programa Mercado Futuro. E vá seguindo aí nas redes. Muito obrigado, bom dia e até lá.